Glória a Deus! Oh, aleluia! É bom demais terminar o dia assim, Jesus. Junto com você, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. Jesus disse isso, né? Que sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de seu Pai. Então, você é meu irmão, você é minha irmã, desde o dia em que você decidiu fazer a vontade do Pai. Seja bem-vindo à nossa corrente de oração com o meu tradicional cafezinho. Bispo, por que o senhor toma tanto café? Para ficar acordado, para orar por você. Alguém tem que orar, né? Eu tô tentando te convencer a orar também, já reparou? Todas as lives eu tô aqui ensinando o poder da oração, falando do quanto é necessário termos essa revelação. Aliás, gente, hoje, meu Deus do céu, eu sempre falo isso, mas hoje não. Hoje eu precisava muito que você assistisse a live de 5 horas da manhã. Nós falamos do sofrimento do justo. Por que o justo sofre? Por que há sofrimento na terra? Por que Deus permite o sofrimento do justo? Por que Deus não acaba logo com o mal? Por que Deus não tira logo o Satanás desse mundo e deixa esse lugar ser um lugar de paz? Tem resposta para tudo isso, sabia? Não vou falar de novo. 5 horas da manhã. É só quando terminar aqui, assista essa live de 5 horas da manhã. Quem esteve 5 horas da manhã e está aqui no chat, comenta aqui se foi alto nível ou não. Se não foi alto nível de revelação ou não. Se foi alto nível de revelação, coloca aqui alto nível. Oh, glória! Alto nível de um alimento sólido, um alimento saudável, um alimento espiritual, um alimento que faz toda a diferença. E aliás, gente, é por isso que tem muitos cristãos que não estão andando para frente. Você precisa tomar o alimento sólido e não o alimentozinho leite. Como assim, bispo? Paulo fala sobre isso. Ele escreve sobre esse tema e eu quero falar sobre isso. Porque há muitas pessoas que elas precisam amadurecer. Escute o que eu vou lhe dizer aqui, ó. Escute. Tem muitas coisas na sua vida que você ainda não está vivendo em Deus. Não falta unção, porque você tem. Não falta experiência espiritual, porque você tem experiência espiritual, você já teve visões, revelações, já sentiu e sente a glória de Deus. Talvez você já é até batizada com o Espírito Santo, já foi selado pelo Espírito, tem o dom de línguas. Deus te usa em revelação e profecia. Parece até que eu estou mandando letra para alguém, mas não. Deus está mandando eu falar isso. Mas o que é que falta então? Amadurecimento. Tem muita gente que precisa amadurecer. Tem muita gente que precisa amadurecer. Amadurecimento, gente, é necessário. Uma fé madura. O que é uma fé madura? Uma fé consciente, uma fé enraizada, uma fé que Deus passa a estar no centro da sua vida e não mais você no centro de si próprio. Uma fé madura é uma fé que leva você a viver o Salmo 37, verso 5, que eu falei dele ontem. Entregar o teu caminho ao Senhor, de verdade, confiando nele plenamente. Entende? Foi o que Paulo escreve, anote aí a referência, 1 Coríntios 3:2, você que está dando shalom, boa noite, seja bem-vindo. Povo do avivamento, povo da fé, povo da corrente de oração, seja bem-vindo aqui, viu?
Você que está aqui pela primeira vez, que bom ter você aqui. Estamos 5 da manhã, meio-dia, 18 horas, todos os dias, sábados e domingos também, meia-noite. Aliás, daqui a pouco, né? Meia-noite. Vamos ter a oração do sábado. Bem, 1 Coríntios 3:2. Anote aí, 1 Coríntios 3:2. Porque qualquer com leite vos orientei. Paulo diz assim, a igreja em Corinto. Com leite vos alimentei. E não com um manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Olha só que coisa, gente. O que Paulo está querendo dizer aqui foi o que o escritor aos Hebreus também escreve. Anote aí Hebreus 5, 3 e 14. Hebreus 5, 13 ao 14. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, entre aspas, maduros, os quais, entre parênteses, né, maduros, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Bem, o que é esse leite aqui? Leite é alimento de criança. Você concorda comigo? Criança precisa de mamar o leite da mãe. A criança precisa daquele leite que tem ali um alimento necessário, que não é pesado o suficiente para o sistema digestivo daquela criança absorver. É um alimento que vai ter todas as proteínas necessárias, vai ter todas as vitaminas necessárias. Não sei exatamente, né, quais são, mas vai ter ali o que aquela criança precisa. Mas não é um alimento mais pesado. É um alimento leve. Porque é o que uma criança precisa para o sistema digestivo dela que está sendo construído. Veja, mas quando uma criança cresce, ela não pode ficar só tomando leite. Ela precisa de um alimento sólido. Ela precisa de comer um arroz, um feijão, que nem dizia uma irmã que eu conheci, um mocotó, não é? E é isso que Paulo está tentando conjecturar para que nós entendamos a necessidade também desse alimento na questão espiritual. Você precisa, querido, querida, entender que tem coisas que é amadurecer mesmo, para você poder digerir. Veja que Paulo diz assim, eu queria até dar um alimentozinho mais pesado, mas vocês não vão ter condição de ouvir. Vocês não tinham e ainda não têm. Vocês ainda não têm condição de receber isso. Você sabe que tem pessoas que elas não estão preparadas para ouvir algumas verdades. E se você falar, você vai acabar matando aquela pessoa. É a mesma coisa que pegar um mocotó e encher-lhe um bebê de mocotó. Vai dar uma indigestão, ele morre. Uma comida pesada, sabe? Aquela comida pesada, aquele manjar pesado, dá para uma criança que está em formação, vai matar ela. Mas uma criança, tudo bem, ela está obedecendo a ordem cronológica da sua biografia. E aí já está determinado por Deus que aquele corpo infantil vai se tornar em um corpo adulto. E naturalmente ela vai experimentar um alimento mais sólido quando cresce. Mas já a questão da fé, a nossa alma, meu irmão, não existe uma determinação soberana de Deus de amadurecimento. Tem pessoas que elas têm seus 40, 50, de 30 anos já, 40, 50 anos de idade e a mente é a mente de quando tinha 12, 13, 14. Continua a mesma pessoa sensível que não pode ouvir nada, que se ofende,
que não pode ser confrontada porque já acha que está sendo julgada, que não pode ser denunciado alguma falha ou algum erro que acha que está sendo injustiçada, que não pode ser, não tem capacidade de ouvir uma exortação e humilhar-se diante daquela exortação e simplesmente dizer a verdade. Não tem essa preparação, não tem essa maturidade. Se passar por algum processo desse, vai, no mínimo, dizer que tem gente pior do que ela, por que não chama a atenção de ciclano, por que não exorta Beltrano, por que só eu que sou errado. E isso é coisa de criança. Se bateu em mim, por que não bate em fulano? Isso é coisa de criança. Mas, bispo, como assim bater? Bater no sentido literário, né? Não é bater fisicamente. Mas existem verdades, meu querido, que você precisa ouvir para você se libertar. Mas nem todo mundo quer e está preparado para ouvir. Nem todo mundo está preparado para ouvir. E nós temos que aprender com Deus, porque Deus é Deus, ele é o único que podia falar o que ele quiser. Deus, ele pode falar o que ele quiser, né? Porque ele é Deus, ele nos criou, ele manda em tudo, ele é Deus. E ele não fala. Ele não fala, ele só fala o que nós estamos aptos a ouvir. Eu vou fazer diferente de Deus? Tem gente que é mal educada, grossa, mal educada, e aí usa aquela frase: eu sou sincero, eu falo mesmo a verdade. Não, você é mal educado. E normalmente pessoa que é assim, ela não gosta de ouvir a verdade, viu? Quem normalmente fala assim: eu sou sincero, eu falo mesmo. Comigo não tem isso não, eu falo mesmo. Vai lá falar com ela pra tu ver. Normalmente é assim, quem tem esse pensamento é assim. Não gosta de ouvir, mas gosta de falar o que pensa. Bem, se Deus só fala comigo quando ele percebe que eu estou na casa do oleiro, observando o oleiro trabalhar no vaso, e quando o vaso quebra, eu vou querer falar com os outros o que os outros não estão preparados para ouvir? É o que Paulo está dizendo à igreja. Veja, ele não está se referindo a uma pessoa. Ele está se referindo à igreja. E é impressionante, pessoal, que quanto mais experiências espirituais uma pessoa tem com Deus, mais difícil é dela ouvir. Parece que menos sensata ela fica, porque essa igreja aqui, a de Corinto, de todas as igrejas que Paulo fundou, esta igreja era a mais avivada. Quantas igrejas Paulo fundou? Diversas igrejas. Mas, segundo os historiadores, participou diretamente de 14 a 20 igrejas durante 3 viagens que ele realizou em missões apostólicas. Aí alguns estudiosos divergem aí, mas é mais ou menos isso, cerca de 14 a 20 igrejas. Dessas, vamos colocar 20 igrejas. Veja só, aqui tinha mais dons espirituais, que ele inclusive escreve a carta aos Coríntios falando sobre os dons. Ele fala sobre o dom de revelação, dom de profecia, ele dá ensinamento. Ele diz, quando um falar, o outro se cala. Se estiver falando em línguas para edificar a si mesmo, tudo bem, mas se estiver falando em línguas para edificar a igreja, tem que ter alguém que interpreta, porque se não tiver alguém que interpreta, aí o incrédulo entra e não vai entender nada. Ele sabe, ele passa ali, ele escreve essa carta aos Coríntios, e boa parte dessa carta ele está orientando a igreja em Corinto sobre os dons espirituais, porque era uma igreja cheia do Espírito Santo. E aí, querido, quando você tem experiências com Deus de unção, de falar em línguas, quando você tem experiências com Deus, de Deus te usar em profecia, você acha que isso tudo é suficiente. Você é tentado a pensar assim, não, poxa vida, eu sou muito de Deus. Cara, Deus fala comigo. Yes.
Uau! Eu entreguei uma revelação para fulano, olha, Deus me deu a vida todinha da pessoa, ela começou a chorar. Aí você se sente, né? Você se sente o profeta. É aí que é a tua queda. E aí sabe o que acontece? Você fica um bebezinho que não pode ouvir nada porque eu sou de Deus. Não, eu sou de Deus. Deus é comigo, Deus me usa. Ninguém pode falar nada com você, te dar um alimentozinho mais pesadinho, um mocotózinho, porque você já se ofende. Tá sendo julgadinha, né, minha irmã? Não estão te valorizando, né? Estão com inveja de você, né? Porque Deus te usa em profecia. Estão com inveja de mim, pastor, estão com inveja de mim, sabe? Porque eu sou muito usada por Deus. Ai. Aí fica assim, a vida toda sofrendo. Não pode ser exortada, não pode ser disciplinada, não pode ser discipulada. É uma pessoa que não pode ser confrontada, que a gente tem que pisar em ovos para falar com ela, tem que ter uma delicadeza, porque se a gente falar alguma coisa que ela possa interpretar, diferente, já quer se isolar, já quer largar a igreja, largar Jesus. E aí, meu irmão, quem tem a sensibilidade não vai querer ofender, não vai querer magoar, não vai querer entristecer, vai querer deixar o profeta lá à vontade. Só que o preço que a pessoa paga é caro demais. Por isso que ela paga é ela continuar com a vida dela derrotada, fracassada, destruída, tudo dando errado, não saindo do lugar, correndo o risco de perder a salvação. Porque quem é assim normalmente tem um coraçãozinho de cristal. Pessoas que não são maduras, elas têm um coração de cristal. Como assim, bispo? Coração de cristal. Se ferem e se ofendem com tudo. E vão se ofender com o corpo de Cristo, vão se ofender com o outro irmão no corpo de Cristo, vai ter problemas, sabe? De achar que está sendo perseguida, e aí vai querer sair do corpo, vai querer, não, eu vou embora, eu não vou ficar aqui, porque fulano não gosta de mim, porque Beltrano fala mal de mim, porque Ciclano não me deu a paz, não me deu um bom dia, não segurou a minha mão, está diferente comigo, vai acabar perdendo a salvação. Mas, bispo, como pode perder a salvação por causa disso? Porque perde a fé. Você esqueceu que a salvação vem pela fé? É um dom gratuito de Deus mediante a fé? Você não paga por ela, mas você recebe. Para receber, você precisa. A fé é a fé que faz você receber a salvação? Você esqueceu disso? Então, vamos lá. A pessoa não pode receber um alimento mais sólido, ela não pode receber um alimento mais maduro, ela não pode ser confrontada, ela não pode ser discipulada, ela não pode ser conduzida a uma visão macro do reino de Deus, e ela tem esse coraçãozinho de cristal, ela vai se ferir, vai se magoar, vai acabar se afastando do corpo de Cristo, vai perder a comunhão com o corpo de Cristo, fatalmente vai perder a fé, vai acabar perdendo a salvação. E é por isso que Paulo está tentando resolver o problema. Paulo está escrevendo à igreja: eu tenho dado leitinho o tempo todo para vocês, eu vos criei com leitinho. O que é leitinho? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus cura, Jesus liberta. Coloque diante dele as suas lutas, as suas aflições. Deus é fiel, Deus é bom, é o leitinho, que não é mentira não, tudo isso é verdade, viu? Tudo isso é verdade. Mas Paulo está dizendo, olha, esse leitinho eu tenho dado há tanto tempo para vocês, e eu não posso dar o manjar. Porque vocês não podiam receber o manjar, e infelizmente nem tão pouco agora vocês podem. Vocês continuam meninos, meninas, coraçãozinho de cristal. Eu tenho aqui um manjar glorioso para entregar a vocês, mas vocês não querem receber, vocês querem ficar só no sobrenatural. Oh, aleluia, oh, glória. Não que seja errado dar aleluia, dar glória, não que seja errado falar em línguas, não, fale em línguas, dê lugar, entregue revelação, entregue profecia, mas amadureça, meu filho, amadureça, minha filha.
Aprenda a ter uma liderança, a se submeter, a ouvir. Aprenda a diminuir-se. Aprenda a descer do seu orgulho, da sua soberba. Pare de achar que todo mundo que vai te falar alguma coisa está te julgando, ou está querendo teu mal, ou está querendo te prejudicar. Pare de ficar olhando só as suas virtudes, porque é assim que acontece com o menino. Você vai falar com ele e parece que você está dizendo que ele não tem qualidade nenhuma porque você está apontando uma coisinha que precisa melhorar, e aí aquele menininho, aquela menininha, quer ver tem 50 anos na cara, quer ver tem 60 anos na cara, já fica assim, não vê nada de bom que eu faço, só vê o que eu faço de ruim. Pelo amor de Deus. Bispo, o senhor tá nervoso. Não, meu irmão, mas isso tem muito. A igreja de Corinto tá aqui no MIF. Oh, meu Deus. Tá aí no seu também, na sua igreja também, na Assembleia, tá? Oh, meu Deus. Isso não é só no MIF, não, né? Bem, gente, sabe qual é a consequência disso? Uma fé rasa, que não pode ser aprofundada nas questões mais profundas, espirituais. A pessoa não entende nada de Deus. Ela quando passa um ventinho, uma prova, já acha que Deus a esqueceu, Deus a abandonou. Ela não entende por que o justo sofre. Ela não entende por que Deus não acaba com Satanás de uma vez por todas. Ela não entende por que Deus permite a dor na terra. Ela não entende os mistérios de Deus. Ela não entende escatologia. Ela não entende nada. Ela não tem hermenêutica nenhuma na fé dela. Ela não espera a volta de Cristo. Ela não compreende, meu Deus, o que vai vir depois da morte. Ela simplesmente vive no beabazinho da fé. É o beabazinho da fé. E vai e acha que sabe tudo. Acha que sabe. Criança acha que sabe tudo. Você quer saber se você está maduro na sua fé? Quero, bispo. Eu quero saber se eu estou maduro na minha fé. Quando você perceber que você não sabe nada. De verdade, viu? Não é da boca pra fora, falsa humildade, não. Nada sei. Pra dar uma de humilde. Não, nanina, não. Nananina, não. É quando você realmente, de todo o seu coração, você compreende que você precisa aprender, que você precisa de algo mais profundo, que você precisa realmente se submeter àquilo que Deus tem para a tua vida. Que você precisa se colocar diante do Senhor, que você precisa deixar de ser esse menino. Se você tivesse noção de quantas coisas que estão amarradas na sua vida, se você tivesse noção de quantas coisas Deus queria fazer, Deus quer fazer, mas você tá aí, ó. Você tá aí. Paralisado. O dono da verdade. A dona da verdade. Só que o problema de querer ser o dono da verdade, a dona da verdade, é que você não permite quem tem a verdade ministrar sobre você. Você não permite quem tem a verdade que liberta, a verdade que pode te promover, a verdade que pode fazer você, dar um salto. Ir mais longe. Tem gente que tem potencial, tem gente que tem capacidade, tem gente que tem unção, tem chamado, mas não tem maturidade para ouvir. Pronto, falei. É para mim, bispo? Se você está perguntando, deve ser. Porque quando a pessoa é madura, ela já vai ter certeza absoluta que é para ela. É um princípio de amadurecimento. Porque quanto mais maduro você está na sua fé, você entende que você não sabe nada. Você percebe isso. Paulo, quando ele escreve essa mensagem, ele não está querendo humilhar a igreja em Corinto. Ele não está querendo fazer com que a igreja
Dá uma de sabidão, dá uma de gostosão. Olha, eu tenho um alimento muito mais profundo para entregar. Mas vocês não estão preparados, porque eu sou o cara. Não, não, meu filho, não, minha filha. Ele viu o sofrimento daquela igreja. A igreja estava tendo muito problema, gente. Era uma carnalidade danada. Era a fofoca que tinha ali em Corinto. E, gente, um comia e não esperava, não oferecia comida para o outro. Até que na Santa Ceia ele tinha que falar assim: olha, gente, vamos esperar na hora para comer todo mundo junto. Que era meio assim, minha farinha primeiro, meu pirão primeiro, e vambora. Era uma coisa assim, mal educada, né? Falta de maturidade tem muito a ver com falta de educação, sabia? Não falta de educação no sentido intelectual, de ter acesso aos estudos, não. Falta de educação mesmo no sentido de saber se colocar no seu devido lugar. De não saber se comportar diante das pessoas. Amadureça, meu querido. Amadureça, minha querida. Até quando você vai ter que ficar só tomando leitinho? Escreve aqui. Ah, não, você vai ter que escrever. Quero ver se você tem coragem de escrever. Diga assim: eu não quero mais só ficar tomando leite. Eu quero um alimento sólido. Tá preparado? Tá preparada para um alimento sólido? Escreve aqui, eu quero ver, daqui a pouco eu vou ver quem escreveu. Eu não quero mais só leite. Eu quero um alimento sólido. Escreve assim: chega de leitinho. Leitinho da fé, chega. Eu quero o alimento do manjar, da glória. Fala, Deus. Pode falar, Jesus. Rasga tudo, Deus. Rasga tudo. Rasga a minha alma. Me quebra. Pode quebrar. Quebra tudo. Quebra o vaso. Destrói o vaso para o vaso ser reconstruído melhor. Me mostra, meu Deus, me mostra o meu caráter, me mostra a minha sem-vergonhice, me mostra aquilo que é corrupção, me mostra, mas me dá humildade para ouvir. É isso. E aí, vai encarar? Quero orar por você. Meia-noite tem mais oração, viu? Vamos orar. Senhor, nós entramos agora em oração, porque na tua presença nós já estávamos. E eu quero entregar nas tuas mãos essa pessoa que ela ficou até o finalzinho ouvindo, porque o Senhor está falando com ela, Jesus. Tem muitas esposas, muitos esposos sofrendo no casamento porque não amadureceram como esposa, como esposo. Tem muitos pais sofrendo porque não foram pais maduros. Senhor, tem muitos líderes, muitos pastores pagando um preço terrível na obra, não conseguindo realizar a obra porque faltou também maturidade. Tem muitos empresários falidos porque faltou também a maturidade. Mas o mais triste de tudo, meu Senhor, tem muitos cristãos correndo o risco de perder a sua própria salvação, porque também faltou a maturidade da fé. Mas agora, Senhor, eu peço que a mente e o coração desse homem e dessa mulher sejam preparados para ouvir a Tua palavra na sua plenitude, para não ficarem apenas, meu Senhor, em um alimento leve, superficial como leite, mas eles possam receber o alimento que vai mudar tudo, que vai transformar tudo, que vai fazer a entrega, que eles consigam fazer a entrega que eles não estavam conseguindo, Pai. Entregar aquilo que não estava sendo entregue. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos essa nossa noite de sexta-feira, para que o Senhor continue falando conosco. Pai, tome nas Tuas mãos a oração que vai ser feita à meia-noite. O nosso sábado, Senhor, guarda o nosso sábado, guarda o nosso domingo, a nossa família. Livra-nos da violência que existe, livra-nos do homem sanguinário, guarda a nossa família, os nossos entes queridos, as pessoas que nós amamos, quem amamos e que vai estar aí fora, enfim, viajando, saindo nas ruas, indo para o trabalho, voltando para casa. Envia anjos poderosos com a espada de fogo para guardar, para livrar, para proteger.
Nos dê um final de semana de harmonia, os casais, que não haja brigas, que não haja discussões, debates, ofensas, até mesmo agressões. Livra, meu Senhor, livra, meu Pai, livra de todo mal, Senhor. Senhor, essa oração das 18 horas, ela é a oração também do agradecimento, porque o Senhor nos permite terminar mais um dia e hoje, sexta, mais uma semana estamos terminando, porque é o final já dela que começa. Então, Senhor, obrigado pela semana que o Senhor nos deu, onde tivemos saúde, aonde tivemos livramentos, aonde o Senhor nos guardou, nos prosperou, proveu nossas necessidades, guardou nossos entes queridos. E agora, Senhor, que a mesma misericórdia esteja no final de semana sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que pertencem a nós. Eu oro por cada pessoa que está aqui nesse chat, que botou o seu nome, que deu boa noite, que deu shalom, que deu graça e paz, que repetiu, Senhor, alguma frase aqui que eu pedi, que essa frase que ela repetiu, ela viva, Pai, para a glória do teu santo e poderoso nome. Levante pessoas maduras, levante homens e mulheres de Deus maduros o suficiente para romperem em todos os aspectos e esferas da sua vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. E você que crê diz amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Agora é colocar em prática, né? Colocar em prática. Já marca se você pertence ao corpo de Cristo, frequenta alguma igreja, já marca com o seu pastor. Marca com a sua liderança, fala assim, líder ou pastor. Seguinte, toda vez que eu marco para conversar é para contar algum problema, para falar alguma coisa. Eu queria que você falasse uma coisa que você acha que eu não posso ouvir. Eita, que desafio. Cuidado, hein, porque se você não estiver maduro, você vai sair fora da igreja, vai ficar com raiva dele, do teu líder, do teu pastor. Mas se você aceita o desafio, fala comigo que você não tem coragem de falar. Ou que você acha que, né, às vezes não é a coragem que falta, às vezes é a sensibilidade que Paulo tinha, né? Não era falta de coragem. Mas é quando eu digo assim, você não tem coragem, força de expressão. Fala o que eu preciso ouvir, não o que eu quero ouvir. Foi o que Paulo disse, né? Eu queria falar o que vocês precisam, mas eu não posso. Bem, é isso. Deus abençoe. Meia-noite estaremos de volta. E eu vou esperar por você aqui. Né? Bote o seu celular para despertar. Ah, bispo, eu vou ver o jogo do Brasil. Vê o jogo, depois tu vai vir orar comigo meia-noite, gente. O jogo é 9h30, não é isso? É 9h30. O jogo vai terminar o jogo e tu vai vir orar comigo. Tá bom? Deus abençoe. Shalom! Ó, não esquece de dar uma curtidinha, sai do vídeo agora, vai lá, sai do chat, vai nos comentários do vídeo agora, dá um amém, dá um glória a Deus e me diz aí se você vai a partir de hoje deixar de tomar leitinho e vai alimentar-se de uma forma sólida mesmo ou vai continuar no leitinho. Deus abençoe.